Programa não recomendado para menores de 12 anos. Muito boa noite, eu sou Carla Brazão e está começando agora o programa Tudo por Elas. Hoje a gente vai falar sobre pobreza menstrual. Você já ouviu falar sobre esse tema? Pois é, desde 2014 a ONU, Organizações das Nações Unidas, vem avaliando que esse caso precisa ser tratado como saúde pública, porque a gente tem muito a lutar, muitos direitos a exigir por nós mulheres. E eu tô aqui com ela, Yarla Carolina, sempre. Oi, boa noite. Boa noite. Gente, olha, a gente está aqui justamente para conversar sobre pobreza menstrual. Você já ouviu falar de pobreza menstrual? Você sabia que várias mulheres, pessoas que menstruam, elas ficam, quando estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade, elas deixam de ter acesso a coisas, né, a lugares, porque estão menstruadas, ou mesmo acesso a absorvente, né? Às vezes pra gente aqui é muito comum. Eu estava conversando com a Carla, quando a gente está menstruada, a gente vai na farmácia, compra um absorvente, compra um remédio de cólica e até um chocolatinho. Mas tem milhares de mulheres, milhares de pessoas que menstruam que não têm acesso a esse item básico de higiene, né? De higiene, que é o absorvente. Então a gente está aqui para conversar sobre isso com duas convidadas maravilhosas, que é a Larissa Gaspar e a outra Larissa, né? As duas Larissas estão aqui. A Larissa Nunes, para conversar sobre esse tema. Boa noite, meninas. Obrigada pela presença, tá? Boa noite. Eu que agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa de reforçar esse debate que é ainda tão necessário, né? Nessa nossa sociedade que é muito desigual. É verdade. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar da comunidade Sangue Nosso e falar desse tema tão importante. A Larissa Nunes, ela é de um projeto, que é o projeto Sangue Nosso, tá? Que a gente vai falar sobre ele, né, ao decorrer do programa. E estamos também com a Larissa Gaspar, que ela tem um projeto de menstruação sem tabu, né? Que é para universalização de acesso aos absorventes higiênicos e combater a pobreza menstrual aqui em Fortaleza, né? É isso mesmo. A gente conseguiu aprovar esse projeto na Câmara, né? Que ele traz em si várias ações que devem ser adotadas pelo poder público, no caso pela Prefeitura de Fortaleza, para distribuir absorvente higiênico, né, para que ele seja inserido como item obrigatório da cesta básica e também para desonerar os impostos, né, na produção desse item, para que ele possa chegar mais barato no consumidor final. Bem, a Larissa, como vereadora, ela está sempre nas comunidades, né? Sempre naquele contato com a população. Eu queria saber, assim, foi assim que você teve contato, assim, como foi para você, assim, ter essa informação, assim, chegar para lutar por essa causa de saber, assim, tem mulheres que deixam de trabalhar, meninas que deixam de ir para a escola porque estão menstruadas. Então, Carla, a gente tem esse envolvimento, né, com a pauta das mulheres, com a defesa dos direitos humanos já de um bom tempo. E é um tema, como você falou no início, né, que ele está posto internacionalmente, né? A ONU reconhece a pobreza menstrual como uma questão de saúde pública e a gente que trabalha propondo políticas públicas para o governo percebeu essa necessidade e também por estar sempre nas periferias, nas comunidades, fazendo roda de conversa sobre os direitos das mulheres, sobre o empoderamento feminino, a gente percebeu essa necessidade, porque num ambiente onde estamos só nós, mulheres, meninas, elas se sentem mais confortáveis para tratar desse tema. E aí elas falavam, né, da dificuldade. Algumas justificavam a ausência de uma outra colega, porque estava menstruada e não tinha acesso a absorvente para poder estar participando daquele momento. E aí, pensando sobre tudo isso, né, refletindo sobre o grave problema de saúde pública, sobre o alto índice de evasão escolar que muitos estudantes, né, apresentam porque estão menstruadas e não têm um absorvente para ir para a escola, a gente propôs essa iniciativa que foi construída a muitas mãos, né, discutida com colegas de outros estados, né, com deputadas também que já tinham esse projeto apresentado a nível de congresso, e a gente construiu essa proposta, né, primeiro para desmistificar o período da menstruação, que ainda é visto com muito tabu, né? Tem muito preconceito que pesa sobre nós. Estamos de bode, somos enjoada, rabugenta, ninguém suporta, né? Tá em pecado, tá impura. Uma série de questões, né, que pesam sobre nós nesse período. E visando não só fazer essa conscientização, mas também que esses absorventes possam ser distribuídos para as estudantes a partir do 5º ano, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão acolhidas nos abrigos do município
e para as pessoas em situação de extrema pobreza, né? Começar com esse público para ir gradativamente aumentando. Eu queria até perguntar para as pessoas você, né, Larissa, que está aqui explicando esse projeto para a gente, mas assim, eu queria que as pessoas entendessem em casa o que é a pobreza menstrual, né? A gente está falando aqui, é só uma questão de falta de absorvente ou é algo que envolve outras coisas, né? Que envolve além. O que é pobreza menstrual, assim, de fato? Vai muito além da falta de acesso a absorvente higiênico. Inclusive, a comunidade Sangue Nosso fez uma exposição belíssima no Rio Mar, né, com vários cartazes, fotografias que traziam, né, diversos exemplos do que significa a pobreza menstrual, né, que é a falta de banheiro dentro de suas casas, é você viver numa habitação tão precária que não tem sequer um banheiro onde você possa fazer sua higiene, é você não ter acesso à água potável, né, você não ter acesso a esgotamento sanitário, né, na sua rua, é você não ter condições de comprar esses insumos básicos como absorvente, sabonete, pasta de dente, escova de dente, né? Então, é uma questão bem macro mesmo, né? Que não se resume só à garantia do absorvente higiênico, mas a gente está falando de estruturação de moradias, né? Tirar realmente as pessoas da situação de vulnerabilidade, qualificando os seus territórios, trazendo a política de esgotamento sanitário para dentro das periferias das nossas cidades. Bem, aí vem o projeto Sangue Nosso. Vocês também fazem distribuição, né, de absorventes para pelo menos dar uma ajuda para aquelas mulheres naquele momento, né, naquele mês, durante o período da menstruação. Fala um pouquinho para a gente. A comunidade Sangue Nosso, a gente começou distribuindo os absorventes, mas a gente viu, com a minha xará aqui, a gente está sempre juntas, assim, que não é só o absorvente, né? Eu preciso, muitas vezes, a calcinha não está limpa. O que para a gente é tão natural abrir a nossa gaveta de lingerie e ter uma calcinha limpa, quem se encontra em situação de rua, quem se encontra em situação de vulnerabilidade social, não tem uma calcinha. Então, o kit da comunidade vai calcinhas novas, absorvente, pasta, escova de dente, sabonete, papel higiênico e máscara. Porque a gente sabe que, sim, a menstruação é mensal. Os corpos menstruantes precisam de, no mínimo, dignidade. Que é eu poder utilizar um papel higiênico, eu poder trocar aquele absorvente. Poder me lavar. Eu poder tomar um banho e me sentir uma pessoa igual aos meus demais, poder transitar, mesmo estando em situação de rua. A gente, muitas vezes, pensa que as pessoas que estão em situação de rua estão sujas, porque querem estar assim. Não, gente, a gente não tem o banheiro público, eu não tenho condições de estar... de tomar um banho, de escovar o meu dente, do chuveiro fácil. Então, assim, por isso que o kit da comunidade vai todos esses itens para poder devolver um pouquinho de dignidade naquele momento. Como é que surgiu a ideia, né? Isso, era isso que eu queria saber. Como é que surgiu essa movimentação, né? Essa ideia para fazer esse projeto tão importante aqui, né? Em 2018, eu assisti o documentário Absorvendo o Tabu. Está no Netflix. Sim. Assistam. É bem interessante e impactante. Que mostra as mulheres da zona rural da Índia. Que lá a menstruação ainda é um tabu enorme. Aqui também. Né? Se a gente falar assim, estou menstruada, todo mundo fica meio que... Gente, como assim? E aí, em 2018, veio a pandemia, né? Fiquei bem introspectiva. Comecei a ser um instrumento em uma outra comunidade para entregar quentinhas. E comecei a ver as pessoas na rua. E cada vez aumentando mais. Eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí, como a gente sabe que tem muitas iniciativas importantíssimas civis relacionadas à alimentação, eu pensei na menstruação, né? Na higiene, né? Porque, na verdade, o que eu sempre falo é que é dignidade. Né? Você tem uma calcinha nova, você tem um absorvente, é dignidade. Com certeza. É verdade. E vocês acham que, assim, a menstruação, como a gente conversou aqui, a menstruação ainda... Gente, é uma coisa assim que a gente está em 2021, pelo amor de Deus, e a menstruação ainda é um tabu. A gente ainda, quando vai ao banheiro, a gente está menstruada, a gente coloca o absorvente no bolso para ninguém ver que a gente está menstruada. É uma coisa assim, gente, sabe? E é uma coisa que, desde que existem pessoas habitando o mundo, as mulheres e os corpos menstruam, gente. Isso é normal e natural. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que esse tabu acerca da menstruação que ainda existe, dificulta o debate de pobreza menstrual?
Com certeza, né? Inclusive, não só prejudica o debate, mas prejudica a vida desses Sim. corpos que menstruam, porque tem vários estudos que mostram, por exemplo, que adolescentes perdem até 45 dias de escola porque estão menstruados, né? E não podem ir por não ter um absorvente, né? Mulheres que são faxineiras, diaristas, e não podem ir trabalhar naquele dia, ganhar o dinheiro para sustentar a sua família, porque está menstruada e não tem o dinheiro para comprar o absorvente, né? Então, esses tabus, né, eles impedem que esse debate venha à tona e que a gente consiga traçar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, né? E como a Larissa estava falando, assim, a gente precisa também agregar outras políticas públicas e, paralelo à menstruação sem tabu, a gente propôs a instalação de chuveiros e banheiros químicos em locais onde há grande concentração de pessoas vivendo nas ruas, porque a gente tem que pensar essa questão de higiene de uma forma absoluta, né? De uma forma integral. Não só a menstruação, mas todas as condições para que as pessoas que estão na rua, né? Para que as pessoas que têm uma casa, mas que é extremamente vulnerável, que não tem um banheiro em casa, possam acessar no mínimo possível esses insumos e garantir a sua higiene, garantir sua saúde. Porque quando falta, as pessoas, a menstruação está ali, ela veio. E aí as pessoas buscam alternativas que muitas vezes vão causar uma infecção. E aí vai precisar ser hospitalizada, né? Entra no sistema de saúde. Então, as pessoas usam, às vezes, miolo de pão, folha de bananeira, o saquinho da embalagem do pão, algodão, papel higiênico, isso, um paninho, o que tiver ali disponível. E, às vezes, isso não assegura, né, a absorção e acaba causando um problema de infecção e vai ser uma outra situação para o poder público dar conta. Então, é melhor a gente prevenir, né, com políticas públicas que levem o acesso à água, levem o acesso a banheiro, levem o acesso a esgotamento sanitário, levem o acesso a esses insumos básicos, absorvente, sabonete, e aí as pessoas evitarem, né, realmente um dano maior à sua saúde. Com certeza. E a gente precisa ter uma sociedade que naturalize a menstruação. Não é normalizar, é o que eu sempre falo. Normalizar, gente, não é normal. A menstruação é natural, é do ser biológico, né? Do ser humano. Sim. Então, assim, e a gente tem uma sociedade, quando falo, mães, pais, companheiros, companheiras. Ai, preciso que você vá comprar um absorvente. Mães e pais conscientizem que se a coleguinha manchar a calça, que não é sujar, ela não está suja, ela não seja motivo de chacota. E isso é inerente a todos. Você pode ir em qualquer escola, de qualquer nível social, se aquela adolescente manchar a calça, ela pode sim sofrer bullying. E isso pode trazer um trauma que ela vai começar a tratar a menstruação como algo muito ruim. Então, assim, realmente a gente precisa naturalizar e tratar isso como, gente, estou menstruada, estou com cólica, desculpa. A gente sabe que, além da falta dos absorventes e que precisamos lutar pelas políticas públicas, a gente precisa compreender que, muitas vezes, a menstruação nos incapacita. Sim, verdade. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho cólica, entendi que, gente, peraí, calma. E a gente precisa tratar isso não como uma frescura. Entre nós mesmos, mulheres. Muitas vezes, amiga, toma esse remédio e vai passar. Os corpos são diferentes. Esquece que cada uma tem uma dor diferente, tem alguma, né, uma dificuldade diferente da outra. Falta que ela também tenha aquela empatia, inclusive entre as mulheres mesmo, né? Porque muitas dizem assim, eu tenho cólica, nem é isso tudo. É frescura dela. É frescura. Então, a gente precisa ter essa empatia com as outras mulheres também, né, em relação a isso. Entender o porquê que ela também... não, hoje ela tá na cama, ela não tá bem. Por que ela não tá bem? Vai ver, tá com muitas dores, né? E sem contar mudou o humor, hoje ela tá extremamente chata. Sim, a menstruação causa uma mudança hormonal, então vai causar esses probleminhas, essas irritações, né? Esse mau humor, como muita gente diz. E é importante a gente conversar, assim, eu fiquei pensando, quando a gente estava planejando fazer essa pauta, trazer vocês para conversar, eu fiquei pensando assim, gente, realmente a situação, a gente sabe que a situação não está fácil, né? A situação econômica está complicada, o gás está caríssimo, o alimento está caríssimo, a inflação está uma loucura, e aí eu fico pensando assim, uma família, né, de uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, e ela só tem aquele... Às vezes a pessoa não está nem em situação de rua, mas assim, vamos trazer um pouco mais assim, pra gente, pra
um vizinho que você conhece que só uma pessoa trabalha e a pessoa tem que comprar comida em casa, tem que pagar as contas, a luz que tá um absurdo, e aí acaba que o absorvente ele se torna um item supérfluo, né? Porque um absorvente, se você for numa farmácia ou no supermercado, gente, também é uma coisa assim cara, né? Se a gente isso que eu ia falar, depois que a gente marcou essa pauta, né, eu fui olhar os preços, né? E realmente também aumentaram e muito, né? Muito. Tá caríssimo, não tá sendo fácil, assim. Aí você tem uma casa tem 2 ou 3 mulheres. 2 ou 3 mulheres, você tem, sei lá, você tem R$16, R$17. Você vai comprar uma carne, né? Um frango ali, uma coisa, ou você vai comprar um absorvente? E aí, às vezes, você compra um pacote de absorvente e faz aquilo ali, fica com muito mais tempo do que é para ficar. Pode causar, né, problemas na sua saúde íntima, né, problemas de saúde, justamente por falta de você ir num posto, por exemplo, e pegar um absorvente de graça, assim como a gente já faz, né, com uma camisinha, né? A gente já que é uma coisa muito importante também. Mas por que não ter esse acesso a um absorvente que é uma coisa assim, eu acho que é tão extremamente básica? Eu já diria assim que a utilidade, né, e a necessidade é tão qual a da camisinha, né? Tão importante quanto. Tão importante quanto. Eu acho que não é assim, vamos prevenir. Vamos cuidar também, né, gente? Vamos cuidar da saúde. É questão de saúde íntima da pessoa. É uma questão que pode piorar ali, pegar uma doença, como a Larissa estava dizendo, e ali piorar a situação daquela pessoa. Então, não é simplesmente, não é só uma semaninha por mês, não são 5 dias. Não, é a saúde da mulher que está em jogo ali. É, a saúde da mulher. Por isso que é importante trazer vocês e a gente discutir esse assunto, né, e pensar em projetos, né, projetos relevantes para a sociedade, para que a gente, de fato, mude essa realidade. E aí eu queria perguntar para você, Larissa, como é que você faz para arrecadar esse material para doação, assim? Porque eu acredito que seja um custo, um custo muito grande, né? Como é que você faz? As pessoas doam para você e você doa para outras, faz parcerias, como é que é? A gente tem o Instagram, sim, o @sanguenosso. Tá aí na tela. Isso, que tem todas as informações. Então, tem o nosso Pix e tem os postos de coleta. Eu fiz uma campanha, como tem vários doadores nossos que fazem campanha com as amigas, com os amigos, no trabalho. E aí junta todos os itens e deixa nos nossos postos de coleta, como a gente também faz algumas parcerias. A gente tem uma parceria com a empresa de máscaras, que é um item que está muito importante durante a pandemia, né? E aí a gente tem isso, Mas deixa só te cortando aqui para poder entender. Você falou assim que tem posto de coleta. Então, vamos supor, eu estou aqui hoje, não tenho como, gente, esse mês eu não vou ter como comprar absorvente. Me dirijo até o seu posto de coleta, eu posso retirar, eu tenho que fazer um cadastro? Não, o posto de coleta é para entregar as doações. As pessoas que recebem os nossos itens, a gente tem uma lista de comunidades, que são comunidades parceiras, que recebem os kits depois que todo mundo faz a doação. Certo. Há umas 2 semanas, eu e a Larissa estávamos em uma comunidade fazendo uma doação. A gente sempre faz uma roda de conversa e entrega todos esses kits. Então, lá são 150 mulheres. Então, a gente faz 150 kits com as doações que a gente recebe, com o dinheiro que as pessoas nos doam, lá no nosso Pix, que está no Instagram. Sim. Ou você vai até o posto de coleta e deixa absorvente, deixa sabonete. A gente teve agora uma última vez uma doadora que deixou hidratante. Ela falou, Larissa, eu acho que isso aqui é um mimo. Com certeza, é um carinho a mais. É um agrado, né? Que faz a diferença. Que, assim, pro dinheiro que a gente recebe de doação, eu não posso comprar um. É um item um item caríssimo, que a gente compra só o que está na nossa lista. Então, só o necessário mesmo. Isso, então a gente tem essa lista de doações dessas comunidades. Então, todo mês a gente doa para essas comunidades e vai acrescentando mais, baseado no que a gente recebe. Entendo. E aí, eu queria saber também, vou perguntar, mas assim, depois do intervalo, eu quero saber como é que isso está sendo discutido na política, né? Como é que isso está sendo discutido hoje com os nossos representantes, e a Larissa Gaspar está aqui para responder, mas a gente vai responder depois do intervalo, tá? Até já.